Instabilidade política em mais uma cidade da macro-região. Vereadores de Terra Roxa aprovaram um requerimento pedindo à Justiça que apure supostas irregularidades do prefeito na condução do cargo. O cenário é muito parecido com o que acontece em Cristais Paulista. Os parlamentares de Terra Roxa se reuniram na sessão de ontem para analisar um requerimento que pede à Justiça que apure se o prefeito Valdir Mônaco Filho cometeu irregularidades ao não responder os requerimentos da Câmara. O clima foi tenso em alguns momentos. Por favor, eu queria chamar aqui os policiais militares que vai entrar nessa casa. Quem quiser falar sobre o requerimento... Por favor, meu amigo, por favor. Por favor. Calma, calma. Ó, vocês têm que saber de uma coisa. Se não for o Valdirzinho por isso aqui não é cassado. Por quê? O que nós estamos encaminhando para o judiciário, porque aí o judiciário vai obrigar ele a mandar o documento para a Câmara. E se eu não fizer isso, sou cassado eu. Agora, eu não vou dar minha cabeça para ser cassada, eu não cometi erro. Ao fim da sessão extraordinária, que durou menos de 40 minutos, o requerimento foi aprovado. Esse especialista em administração analisa se os motivos apresentados pelos vereadores são suficientes para eventual cassação do prefeito. Eu não vejo elementos para uma cassação, não. Embora você tenha lá no artigo 5º da Constituição que eficiência é uma meta, é um princípio da administração pública, é muito difícil medir isso, porque seria talvez o único ponto, ele não está sendo eficiente, a questão dele não responder as moções da Câmara, Eu acho que aí tem uma questão interessante que é uma certa bagunça que existe, uma certa confusão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Os vereadores eles são eleitos com um papel legislativo, só que eles são pressionados pela população de medidas executivas, precisa asfaltar minha rua, precisa arrumar minha praça, ou precisa melhorar uma UBS. E aí eles utilizam desse instrumento para pressionar a prefeitura a fazer, a tomar uma decisão ou a responder. Cenário parecido em Cristais Paulista, cidade no entorno de Franca. Lá os parlamentares aprovaram uma comissão processante que pode cassar a prefeita por supostas irregularidades, como não responder aos requerimentos dos vereadores. Porém, no pequeno município virou uma verdadeira briga política que chegou ao atraso de salários de servidores e cortes em serviços públicos. Nesta semana, a Justiça atendeu ao pedido da defesa da prefeita e suspendeu a comissão processante por supostas irregularidades. A Câmara nega erros e diz que vai recorrer da decisão. A chefe do Executivo alega perseguição. É a justiça sendo feita, a justiça dos homens, a justiça de Deus, Porque assim, fé é o que mais me move. E a cada dia mais, sabe? Porque há 2 anos eu venho passando por muita dificuldade. A manipulação que foi feita lá dentro, através de algumas outras pessoas, são pessoas muito boas. São pessoas que eu conheço desde criança, que eu cresci junto, brincando na rua. E que juraram, assim, que estariam do meu lado, porque conhecem minha índole, meu caráter, sabe? Mas conseguiram deixar que a política afetasse. Eu acho que no futuro eles vão ver. Para o especialista, somente um pedido de cassação já traz uma grande instabilidade política. Só que essa perspectiva de cassação, o núcleo de governo, são 3 núcleos de qualquer administração, você tem o núcleo estratégico, que é de governo, o núcleo tático, que é como as coisas são feitas, aí os coordenadores, enfim, e o operacional, que são os servidores de carreira. Mas quando o estratégico fica todo focado em se manter no poder, em evitar a cassação, você acaba que os setores de baixo apenas vão tocando o serviço sem muito planejamento, sem muito critério. Então, a gente fala que a máquina acaba ficando acéfala, Ela perde o poder de pensar e simplesmente vai tocando, E aí passa, às vezes, 2 anos, às vezes nessas instabilidades, chegam a esse tempo, e nada foi feito. E o melhor nesses casos ainda é o bom senso e o diálogo entre os poderes. Os poderes são harmônicos, independentes e harmônicos, Eu acho que existir uma Câmara de Vereadores, ou uma Assembleia Legislativa, ou um Congresso, ele existe justamente para que as diferenças convivam e que o diálogo possa amadurecer. Às vezes a gente está vendo que muitas vezes as diferenças não estão se respeitando, convivendo e tendo diálogo, e sim se degladiando.
E aí quem perde é a população. Em vez das ideias serem maturadas pelo diálogo racional, elas ficam nas estratégias de uma passar a rasteira na outra para que possa se impor sobre a outra. André Costa para o Jornal da Clube. O prefeito de Terra Roxa não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, já no nosso núcleo de jornalismo está Dr. Lucas Saciloto, advogado. Doutor, cidades então da nossa macro-região, Cristais Paulista, Terra Roxa, têm vivido essa instabilidade política. Quem que é o maior prejudicado nesse caso, na opinião do senhor? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Como sempre, a população, André. Como sempre, a população é a maior prejudicada diante dessa briga, dessa disputa política, dessa guerra de vaidades, né? André, hoje em dia é uma utopia pensar que os políticos pensam em primeiro lugar na população. Isso é uma utopia. Eles pensam em primeiro lugar no interesse pessoal deles e talvez, no segundo momento, no interesse pessoal daqueles que apoiaram as candidaturas. E isso pensando sempre num pleito futuro. Bem, Cristais Paulista abriu já esse pedido de cassação, esse pedido foi barrado pela Justiça, Terra Roxa trabalha também com essa possibilidade. Os dois casos são bem semelhantes, inclusive. Esse fato demonstra falta de diálogo entre Poder Executivo e Legislativo? Falta harmonia, que deveria ser um princípio básico, né? Falta que tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo pense primeiro no povo, na população, naqueles que pagam os salários, né? No povo, naquele que os elegeram. Isso não existe mais. O que existe hoje é uma instabilidade política, que futuramente pode virar uma instabilidade jurídica e que traz inúmeros prejuízos à população. Importante, então, doutor, é que o Executivo, o Legislativo, eles conversem, falem a mesma língua, não é? E sempre apresentando projetos e ideias que possam impactar de verdade, positivamente, a vida desses moradores. Deveria acontecer o contrário que vem acontecendo, que se pense primeiro na população, que os elegeram com promessas de campanha. Né? Mas não, isso hoje o que parece, André, é que a guerra política que a gente tem observado em algumas cidades parece muito um reality show. Né? Onde aquele político pensa somente no próximo pleito, nos seus interesses. Então fica aquela guerra, tentar derrubar o outro e por aí vai. E como os moradores mudam o cenário nessas cidades? Primeiro, os moradores deveriam fiscalizar e cobrar os políticos, estar presente na Câmara Municipal, na Prefeitura, porque eles têm esse direito. O vereador tem um mandato. Tem uma autorização do povo, da população, naquele pleito. Então, deveria, primeiro momento, cobrar. E, no segundo momento, no próximo pleito, lembrar de tudo isso e corrigir o seu voto, votar corretamente, com consciência. Antes de apresentar, doutor, esses requerimentos, esses pedidos de cassação, de investigação, os parlamentares precisam saber as consequências que isso vai ter lá na frente. Sem dúvida. As consequências principalmente negativas para a população, como eu disse anteriormente, né? Só pensam neles, no interesse pessoal deles e daqueles que o apoiaram nas campanhas e nos pleitos futuros. E depois eles pensam na população. Isso está invertido, tem que inverter essa ordem. Primeiro se pensar na população e nos interesses, trabalhando positivamente para aquela população. E não é de hoje, né, doutora, que a gente vê essas brigas que acontecem nessas pequenas cidades e justamente essas pequenas cidades que precisam de recursos, precisa de bons investimentos, de boas iniciativas, ou seja, esses poderes podiam estar unidos e pensando no bem comum. Com certeza. Por se tratar de uma cidade pequena, sofre ainda mais. Por quê? Atrasa verba, atrasa salário, atrasa serviços públicos. Né? E a população fica à deriva, sem saber o que fazer. Né? Cabe também ao Ministério Público agir nesse sentido, intervir o Poder Judiciário, para que se torne harmônica a convivência entre o Poder Legislativo e Executivo. Doutor Lucas Saciloto, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Mais uma vez, ótimo fim de semana, doutor. Igualmente, obrigado.